Shazam ou Shazak? Você sabe o que quer dizer Shazak? Quer dizer forte. Sabe o que Davi disse para Salomão quando ele estava transferindo o reino, quando ele está morrendo e está transferindo a autoridade para Salomão dirigir o governo de Israel? A Bíblia diz em 1 Reis 2:2, diz assim: eu estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, seja homem, seja forte. Shazak ou Razak. Às vezes a gente quer com Deus Shazam, irmãos. A gente não quer Shazak. Você sabe o que é Shazam, né? Quem já não viu esse termo, né? Em filme, em desenho. A gente quer palavra mágica com Deus, irmãos. E com Deus não tem palavra mágica. Com Deus não tem mágica, irmãos. Com Deus tem milagre. Com Deus tem processo. E às vezes a gente quer palavra mágica. A gente quer, sabe, instalar de dedos de Deus e resolver tudo. Irmãos, Deus precisa que você seja forte. Deus precisa que você seja resiliente, que você seja firme nas coisas que você faz para Ele. E para Deus criar uma pessoa forte, uma pessoa resiliente, Ele precisa que essa pessoa seja treinada, irmãos. Deus, Ele olha para muitos dos seus guerreiros, para muitos dos homens que mudaram a história, e Ele sempre diz para esses homens: seja forte. Seja forte, eu preciso que você seja forte. Você tá para conduzir agora uma situação nova na sua vida, na sua família, na sua casa, numa nação. Você precisa ser forte, você não pode ser fracote, você não pode ser, sabe, uma pessoa, sabe, que simplesmente desiste no meio da coisa, que sabe, que perde o ânimo no meio do processo. Não, só preciso que você seja forte. Olha só, Deus diz isso para Josué, em Josué capítulo 1, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9. A palavra de Deus para Josué é: cara, seja forte. Você tem que conduzir uma nação, você tem que conduzir um povo. Você vai introduzir uma nação em algo novo, você vai introduzir uma nação, sabe, numa terra prometida, em algo que eu prometi, algo que eu estabeleci. Você precisa ser forte, você não pode desistir agora. Irmão, não desista agora, não desista nunca, sabe, seja forte. Nós não estamos em tempo de você ser fracote, de você ser um cara, sabe, que não consegue aguentar o tranco, não consegue aguentar uma provação, não consegue aguentar uma situação que exige de você uma postura firme, exige de você mais fé, exige de você mais confiança em Deus. Não, você precisa ser forte. A gente precisa ser forte. Eu e você, a gente precisa aprender, sabe, a ser Shazak, irmãos, ser forte. Não tem Shazam com Deus, irmãos. Escuta isso que eu estou falando para você. Não tem Shazam com Deus, tem Shazak. Irmãos, você precisa ser forte. Quando Deus diz, sabe, através de Joel, no capítulo 3, no versículo 10, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Deus não está falando para você esconder suas fraquezas, não é isso. Deus não está falando para você, sabe, dizer uma coisa que você não é isso também. Deus está falando para você ter uma postura, para você, sabe, não andar numa vida, não andar na vida, sabe, como se você não fosse ninguém, como se você fosse, sabe, vamos dizer aí, que diz aí fora, um Zé Mané, sabe? Não, você tem que entender que você é filho, você tem que entender que você é herdeiro, você tem que entender que você é co-herdeiro com Cristo, que você está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Cara, você precisa ser forte, precisa ter uma postura forte. Quando Paulo fala em 2 Coríntios 12:10, diga, sabe, pois quando eu sou fraco, eu sou forte, ele não está falando assim que eu tenho que ser fracote para mim poder ser forte. Não, se você ler o versículo inteiro, diz assim: por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele está dizendo assim, existe uma postura, sabe, diante da circunstância, olha, na perseguição, sabe, nas insultos, nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele está falando de um posicionamento onde eu olho para a circunstância e aquela circunstância, sabe, que promove dor, que promove angústia, que promove uma série
de situações que fazem com que, sabe, que tentam extrair a minha energia, tentam extrair de mim a minha força. Cara, nesse momento você precisa entender que você precisa ser forte. Eu não posso desistir, sabe, por causa das angústias, por causa dos problemas. Irmãos, Deus precisa de guerreiros. Deus precisa de guerreiro. Na versão da NVI, quando Joel 3,10 diga ao fraco que eu sou forte, na NVI diz assim: diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Cara, você precisa entender, Deus está formando um exército, Deus não está formando, sabe, um timinho qualquer aí, não, irmãos. Deus está formando um exército, Deus está formando, sabe, um time de gente que sabe se posicionar, que sabe guerrear, que sabe manejar bem a espada, sabe, obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que manejam bem a palavra do Senhor. Ah, meu irmão, você precisa entender, com Deus não tem Shazam, irmãos, com Deus tem Shazak. Deus tem que fazer você forte, Deus tem que tornar você um homem que acredita, Deus tem que tornar você uma mulher resiliente, que tem fé, que tem confiança. Por isso, meu irmão, não fica, sabe, olhando para Deus, estala o dedo e resolve tudo. Não. Filho, eu preciso que você se posicione, porque eu vou usar você para resolver essa situação. Eu vou usar você para mudar essa circunstância. Eu vou usar uma palavra que eu te dei, uma palavra que eu coloquei na sua boca, para você mudar o vale de ossos secos num grande exército. Não foi isso que Deus fez com Ezequiel? A ideia de Deus não era simplesmente fazer do vale de ossos secos, trazer a existência, mas quando Deus está falando com Ezequiel e ele liberou uma palavra para o vale de ossos secos, não era transformar simplesmente o vale de ossos secos em algo que estava vivo novamente, em homens. Não, a Bíblia diz assim que quando o vale de ossos secos se tornou homens, reviveram, o Espírito do Senhor entrou neles e os transformou num grande exército. Então o foco, irmãos, não é Deus simplesmente, sabe, pegar a minha vida, sabe, restaurar a minha vida. Não, Deus quer isso também, Deus quer restaurar, Deus quer renovar. Não, irmãos, o foco é transformar você num exército, ou seja, num soldado, alguém que é capaz, sabe, de lutar, alguém que é capaz de guerrear. É isso que Deus quer transformar você, cara. Deus não quer apenas, sabe, restaurar sua família. Deus não quer apenas, sabe, restaurar você, suas finanças, sua casa, seu ministério, não. Deus quer tornar você, cara, um guerreiro. Deus quer tornar você, fazer da sua casa, sabe, um exército. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Então, não tem Shazam, irmão, só tem Shazak. Não tem Shazam, só tem Shazak, irmão. Seja forte, por favor. Deus precisa que você e eu sejamos guerreiros nesses dias, irmãos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua casa. Um beijo no coração. Fique com Deus.